os anos, a Nature Methods elege o método do ano. Um método eleito em 2020 promete fornecer informações sobre a biologia de células e tecidos enquanto considera o contexto espacial em que eles estão inseridos. Já ouviu falar? Não? Então assiste esse vídeo até o final para ficar por dentro da transcriptômica espacial. Eu sou a Laís e esse é o Profissão Biotech. Sintetizados a partir de uma fita molde de DNA, o RNA transcrito é o primeiro produto da expressão gênica. Então, para que seja realizada a produção de proteínas, é necessário que seja realizado o processo de transcrição. Para identificar todos os conjuntos de transcritos presentes em um dado momento, em um determinado estágio de desenvolvimento, em um determinado tecido biológico e de um determinado organismo em uma determinada condição, é que vem sendo aprimorado os estudos na área de biologia de sistemas. E a transcriptômica tornou-se relevante nos estudos de sistemas biológicos e expressão de genes. Assim, a partir da análise transcriptômica, é possível realizar a identificação dos RNAs presentes, os RNAs transcritos, e realizar uma comparação dos perfis de expressão gênica em diferentes condições. A transcriptômica espacial leva em consideração tudo isso e um pouco mais. Existem algumas formas de realizar os estudos transcriptômicos, que são os estudos de comparação da presença de diferentes perfis de RNA. Por exemplo, você pode considerar o tecido completo para análise. Ou você pode realizar o método Single Cell, que é o método de célula única. E nesse método, as células são analisadas individualmente. Mas cada método deve ser aplicado de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que você está buscando. Porque existem entre eles diferenças que podem afetar a maneira que você observa e entende esses perfis de expressão. Em alguns casos, nem o tecido inteiro e nem o método de single cell são suficientes para responder algumas perguntas. E é aí que a transcriptômica espacial se torna muito relevante e uma importante opção. A transcriptômica espacial, como mencionado anteriormente, foi considerada pela Nature Methods como o método do ano de 2020. A partir dela é possível não só identificar e mensurar a expressão gênica, como também é possível localizar onde ela está ocorrendo em um determinado tecido. Ou seja, ela caracteriza a expressão ao mesmo tempo em que analisa o contexto espacial dessa amostra. Mas por que é importante evidenciar esse contexto espacial? No organismo existem interações célula-célula e célula-ambiente, e a arquitetura de um tecido também pode ser outro fator que vai afetar a função celular. Como, por exemplo, uma das vantagens da cultura de células 3D é permitir que as células explorem esse espaço tridimensional. E assim elas se comportem o mais próximo possível do natural. Aqui embaixo tem um link de um vídeo publicado aqui no canal, caso você queira saber mais sobre isso. No organismo, por conta de todas as suas interações, as respostas celulares a determinados estímulos e a expressão gênica podem ser diferentes. E por isso, para não perder informações importantes sobre a expressão gênica naquele tecido, é importante considerar todo o contexto espacial em que ele está inserido. E além disso, considerando a morfologia tecidual, é possível construir e criar um mapeamento de todas essas expressões. E a partir de então, seria possível responder perguntas que seriam base para inúmeras inovações terapêuticas. De que modo a localização das células em um determinado tecido tem a ver com as suas interações? Então, esse tipo de estudo ele é muito importante para tentar compreender tecidos que têm uma estrutura muito complexa ou que são muito heterogêneos, ou seja, com diversas possibilidades de interações diferentes. Então, dois grandes sujeitos desse método são os tumores e o cérebro. No caso dos tumores, existe um microambiente muito particular de cada caso, que costuma conter uma gama diversa de células em estágios diferentes. A partir desse método, é possível identificar como e onde acontecem as interações célula-célula e as interações célula-estímulo. No caso dos tumores, estímulos químicos, por exemplo. Identificar como e onde tudo acontece nesse microambiente. E compreender, inclusive, de que modo as células do sistema imune se infiltram no tumor. Tendo compreendido todos esses fatores, é possível associá-lo à estrutura tumoral e propor terapias muito melhor direcionadas. Do mesmo modo acontece nos estudos que possuem doenças neurológicas como alvo, como Alzheimer, por exemplo. O método, no geral, ele consiste basicamente em seccionar uma parte, imobilizar e realizar a coloração no tecido-alvo. E esse tecido ele é permeabilizado para permitir a liberação do RNA. Após o sequenciamento,
que não é tão simples assim, forma-se uma imagem com os padrões de expressão nas regiões teciduais. Já existem alguns métodos de hibridização que permitem estabelecer essa correlação entre expressão e localização, mas geralmente eles analisam apenas poucos genes por vez. Então, em alguns casos e algumas pesquisas, um método que é capaz de analisar inúmeros genes por vez pode ser mais apropriado. Mas é claro, a adoção de qualquer tecnologia vai depender da sua necessidade e da relação custo-benefício que você julga ideal. Ainda considerada recente, a transcriptômica espacial certamente passará por aprimoramentos, como é natural de acontecer com qualquer tecnologia. Mas as promessas em ajudar em diagnósticos, na busca de novos alvos terapêuticos, no processo de compreender o câncer na sua totalidade, essas promessas já podem ser feitas desde já. Então esse método certamente ajuda a modificar a forma com que nós pesquisamos e a forma com que nós lidamos e estudamos doenças que são ainda tão pouco conhecidas atualmente. Esse foi mais um vídeo do Profissão Biotech, e se você gosta de ciência, não deixe de conferir os outros vídeos do canal. Muito obrigada por ficar com a gente até aqui!